No Jornal Rio Doce de hoje, a Fiocruz apontou um aumento no número de casos de síndromes gripais em 13 estados aqui do Brasil. Limpeza das ruas de Valadares avança e a Prefeitura pede doações. Vamos falar também sobre as obras do Teatro Atiaia que foram retomadas no início dessa semana. As vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira. O quadro de psicologia com o Dr. Lucas Napoli. A Prefeitura deu início à vacinação nas crianças contra a Covid-19 e também aumenta a procura por testes de Covid. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. O boletim Infogripe, que é da Fiocruz, apontou que 13 dos 27 estados do Brasil tiveram aumento por conta das síndromes gripais e Valadares também foi afetada. Confira agora. Os sinais de crescimento de casos da síndrome respiratória aguda grave foram identificados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Dos estados que mais chamaram atenção pelo crescimento estão Rio de Janeiro, Pará e Ceará. Diferentemente do boletim anterior, o aumento dos casos foi constatado em todas as faixas etárias abaixo dos 60 anos. A cidade Governador Valadares também está sendo afetada pela síndrome gripal e registrou mais de 3.000 casos no último mês, segundo um balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados levantados pelo Departamento de Vigilância em Saúde mostraram que houve um aumento de 170% nos casos de gripe do município e que a maior faixa etária atingida está entre os 20 e 60 anos. A Secretaria recomenda que toda a população siga as orientações sanitárias de saúde, usem máscaras e evitem aglomerações. As equipes de limpeza do SAAI completaram o 4º dia de trabalho limpando as ruas de Valadares após a enchente no início desse ano. E a Prefeitura continua pedindo doações para as famílias que foram afetadas. O trabalho intenso de limpeza tem o intuito de remover os resíduos de lama e lixo que a enchente deixou nas ruas de Valadares. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ainda não é possível estipular um prazo para o término dos serviços, já que a enchente foi de grande proporção e atingiu muitos pontos da cidade. Apesar disso, a limpeza alcançará todas as regiões afetadas. O processo consiste na retirada de lama, entulhos, móveis, além da limpeza das vias. Os moradores que têm móveis e utensílios danificados e que precisam descartá-los, deverão colocá-los na calçada em frente às casas para recolhimento. Diante da situação, a Prefeitura pede à população que colabore com doações de colchões, água e produtos de higiene pessoal para os afetados pela enchente. Os pontos de arrecadação localizam-se na Praça de Esportes, no Centro Cultural Nelson Mandela, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar e na portaria da Prefeitura. E por conta do aumento do número de casos de síndromes gripais, o aumento de procura por testes de Covid-19 também aumentou em farmácias e também em laboratórios. Veja a seguir. A corrida por um teste de Covid está cada vez mais acirrada. Nessa rede de drogarias, a demanda aumentou em mais de 600% em janeiro, na comparação com o mês de dezembro. Em nota, a empresa afirma que não há risco de desabastecimento, mesmo com a alta procura. Nesse laboratório, o aumento no número de diagnósticos positivos acompanha o crescimento na procura por exames. A gente continua tendo um aumento na demanda dos testes para a detecção do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Semana passada foram mais de 100 mil testes de PCR, que é o padrão ouro de diagnóstico, e a gente tem um percentual de 48,3% de testes positivos, o que é o maior da série histórica desde março de 2020. Neste outro laboratório, o índice de confirmações de casos da Covid já chegou a 70% das amostras do dia. Apesar de muitos profissionais também estarem afastados pela infecção, o tempo médio para a entrega de resultados segue sem grandes alterações.
A gente está com um estoque ainda assim razoável, apesar dos fornecedores estarem adiando algumas entregas dos kits, mas a gente tem um estoque, nós estamos conseguindo entregar com 24, no máximo 48 horas os nossos resultados. As autoridades sanitárias recomendam que apenas pessoas sintomáticas façam o teste da Covid neste momento de escassez. No entanto, em todos os laboratórios que nossa equipe de reportagem passou, a realidade é bem diferente. Isso porque pessoas que possuem viagens para fora do país também procuram testes rápidos ou de PCR. Além disso, pessoas assintomáticas que tiveram contato com pacientes positivos também buscam o diagnóstico antes dos primeiros sintomas. Apesar de, da recomendação de não testar se não tiver nenhum sintoma, muita gente está testando, até mesmo para precaver. Então a gente fica numa situação difícil, porque se eu não testar e eu estou assintomático, porque assim, o índice de pessoas assintomáticas positivas também está muito grande, né? Então a gente fica aí no meio termo. Fique agora com as vagas de empregos disponíveis para esta quarta-feira. Açougueiro, agente de viagem, ajudante de carga e descarga, alimentador de linha de produção, analista social, assistente administrativo, atendente de lanchonete jovem aprendiz, assistente financeiro, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de manutenção, auxiliar de mecânico, auxiliar de produção, cozinheira, cozinheiro ou auxiliar de cozinha, farmacêutico, mecânico de manutenção, motoqueiro, operador de loja, padeiro, repositor, serviços gerais, trabalhador florestal, segurança e vendedor externo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a vacinação nas crianças contra a Covid-19, as obras do Teatro Atiaia que foram retomadas nesse ano e também você vai ver o quadro de psicologia com Lucas Napoli. O Jornal Rio Doce volta em instantes.